Evangelho, domingo da 26ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 26ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 21º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nesse domingo, também acontece a celebração da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus religiosa. Porém, como o dia 1º de outubro cai no domingo, a gente tem a precedência da Santa Solenidade Dominical. Por isso, a memória de Santa Teresinha fica eclipsada, a celebração da solenidade do domingo. Mas o padre aproveita a condição desse dia especial para, na meditação de hoje, abrir um parêntese a mais a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. E que condição é essa? Hoje o padre está celebrando 18 anos de vida sacerdotal. Então, há 18 anos atrás, no dia 1º de outubro, na parte da manhã, estávamos sendo ordenados na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Há 18 anos, o Senhor me concedeu indignamente a graça de tornar-me um sacerdote. Ele que me chamou desde o ventre de minha mãe para essa vocação, me ungiu e me consagrou sob a intercessão e o poderosíssimo patrocínio daquela que é intercessora por excelência em favor das vocações religiosas e sacerdotais e em favor das missões no mundo inteiro. Durante esses 18 anos, repito algo que já tive a oportunidade de falar em outro momento, não conheço santo que apareça com tanta frequência na história de vida dos consagrados e consagradas e também de centenas, se não milhares, de homens e mulheres que, pelo sacramento do matrimônio, começaram sua história familiar. Santa Teresinha, de fato, ela que pediu ao Senhor que não queria passar os céus sem poder fazer o bem, o Senhor lhe concedeu essa graça. E com uma intercessão contínua, zela pela perseverança de todos os consagrados e consagradas no exercício da própria identidade sacerdotal e religiosa. E hoje, de uma maneira especial, quero agradecer ao Senhor, juntamente com todos vocês, a alegria da unção sacerdotal e poder, mais uma vez, renovar a minha total entrega ao Senhor da minha vida na prática da vocação sacerdotal. Por que prática? Porque nós somos todos os dias, né? É uma vocação, não é um serviço. É uma vocação, uma identidade que nos acompanha até o fim da nossa vida.
Então, a cada dia eu renovo esse zelo de amor pelos filhos de Deus, eu renovo a minha entrega de amor pelos filhos de Deus, a minha entrega de amor ao Pai para amar cada um dos seus filhos. E o Evangelho de hoje vem a grande propósito. Por quê? Estamos vendo no ponto final do Evangelho de hoje, estamos no último versículo, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Crer é uma condição fundamental para estar em comunhão com o Pai. E não apenas isso, o arrependimento diante dos próprios pecados. Ao longo da vida, o Senhor, como sacerdote, me fez passar na vida de muitas pessoas para ser esse chamado ao arrependimento da parte de Deus. Em outros contextos, para ser a mão misericordiosa do Senhor, que conduzindo os corações na estrada do arrependimento e da penitência, concede gratuitamente a sua misericórdia. E muitas vezes eu também fui aquele que pelas mãos da igreja anunciei a fé, mas também pelas mãos da igreja tive meus pecados perdoados, tive a minha fé renovada e tive, sobretudo, o socorro da intercessão da Santa Mãe Igreja, a fim de que eu pudesse arrepender-me dos meus pecados e confessar a Deus as minhas faltas. Ambos os filhos estão voltados em algum momento sobre a própria vontade e em hostilidade à vontade de Deus. O primeiro filho não quis obedecer ao pai diante do apelo que lhe foi feito e ele se orientou na direção de si mesmo, mas arrependendo-se do seu ato, volta atrás e acolhe a palavra do seu pai. O outro filho demonstra um aparente acolhimento dessa palavra, dessa vontade do pai, mas se deixa persuadir pela sua própria vontade, pelos seus próprios anseios e ambições, e passa para depois o zelo por cumprir a vontade de seu pai, terminando, inclusive, tragicamente, não cumprindo-a. E nós vemos o testemunho de Jesus que em tudo cumpriu a vontade do Senhor e disse: minha alegria é cumprir a vossa vontade, Senhor. Hoje é um dia especial para pedirmos essa graça a Jesus. Senhor, ajuda-nos a termos um coração de prontidão, que não se deixe depois convencer ou persuadir pelo seu amor próprio, pelo impulso da própria vontade, mas um coração capaz de escolher a sua vontade e de nela permanecer. Como nós temos necessidade, Senhor, do seu socorro, porque essa valentia e desejo vai aparecer em nós como fruto da sua bênção, como fruto da sua paz. Mas com que facilidade, quando não temos o amparo, nos deixamos seduzir e outra vez levar a ambição das próprias vontades e, desse modo, terminamos por dar reta àquilo que esperamos e desejamos ao invés de cumprir a sua vontade. Como a intercessão de Santa Teresinha nesse ponto é prodigiosa, ela que, ensinando-nos o caminho da pequena via, tudo colocou nas mãos do Senhor e aplicou sua vida inteiramente a cumprir a vontade de Deus. São Clemente de Alexandria, comentando em uma de suas homilias, fala as seguintes palavras: as portas, elas estão sempre abertas a quantos se voltarem para Deus com sinceridade e de todo o coração, e é com alegria que o Pai recebe um filho
verdadeiramente arrependido. Com essas palavras, São Clemente de Alexandria deixa claro aquilo que o Senhor está anunciando hoje no Evangelho. Sinceramente, Deus de todo o coração se alegra e espera pela conversão de seus filhos. Basta considerarmos que a parábola de hoje foi contada exatamente para os fariseus, para que se convertessem. Aqueles que, com maior intensidade, abandonaram tudo para abraçar de novo a própria vontade, a própria ambição e se perderem completamente na relação com Deus. E é por eles que o Senhor vem declarar essa parábola. É por eles, para que se convertam, para que creiam. É por eles que o Senhor declara essa parábola, manifestando que as portas do seu coração permanecerão abertas. E qual é o sinal do arrependimento verdadeiro, então, tão necessário como vemos hoje no Evangelho? Não voltar a cair em velhos erros e arrancar do coração pela raiz os pecados que nos fazem correr perigo com a morte eterna. Quando esses estiverem apagados, como nos diz a Sagrada Escritura, depois que formos perdoados pelo Senhor, Ele vem habitar em nós. Porque, como diz a Escritura, um pecador que se converte e se arrepende dará ao Pai e aos anjos do céu uma imensa e incomparável alegria. Agora nós entendemos como podemos dar alegria ao coração do Senhor, entregando-nos à sua vontade, arrependendo-nos por termos nos orientado tão intensamente, de maneira tão ambiciosa, sobre a nossa vontade, chegando ao ponto de quase ou de fato desprezar a vontade do Senhor. Foi por isso que o Senhor disse: eu quero a misericórdia aos corações e não o sacrifício. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que se converta. Mesmo que os seus pecados eles sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, eu asseguro, ficarão brancos como a lã. Só Deus de fato pode remir os pecados e não imputar os erros. Ainda que o Senhor Jesus nos exorte a perdoar todos os dias os nossos irmãos que se arrependem. E se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas, diz o Senhor, quanto não será capaz de dar coisas boas àquele que é o Pai das misericórdias? Lindo, né? O Pai de toda consolação, que é bom, cheio de compaixão, de misericórdia, de paciência por natureza, Ele espera os que se convertem, Ele espera pela nossa conversão. E a verdadeira conversão pressupõe que deixemos o pecado de lado e não olhemos mais para trás, desejando novamente. Lamentemos, irmãos, amargamente, pois os erros cometidos que nos marcaram e fizeram sofrer a Deus, por eles peçamos ao Pai que os esqueçam. Ele pode, na sua misericórdia, desfazer o que foi feito por nós, como o orvalho do Espírito apaga as nossas faltas passadas. De coração sincero, peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados e nos confiemos inteiramente à sua infinita misericórdia. Com essas palavras, São Clemente de Alexandria nos fala a respeito daquilo que o Evangelho hoje nos traz. E para concluir, gostaria de poder partilhar com vocês brevemente essa biografia
de Santa Teresinha do Menino Jesus e concluirmos com a oração pelos sacerdotes. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon, França, exatamente no dia 2 de janeiro de 1873. Foi a última numa família de 8 filhos. Ao longo de sua curta vida, morreu antes de completar 24 anos de idade, sofreu a morte prematura de sua mãe. A entrada das irmãs no Carmelo, a separação de seu pai e, por fim, a tuberculose de que veio a falecer. Todos esses sofrimentos e provações foram amadurecendo, acabando por se oferecer como vítima à misericórdia divina, dia após dia, com muita simplicidade. Olha como é que os sofrimentos na vida de Santa Teresinha foram levando ela a amar de tal forma e a entranhar-se de tal forma na misericórdia do Senhor que ela mesma se oferece como vítima para que a misericórdia de Deus aconteça na vida de todos os homens. Vamos lá. Depois da morte da mãe, a menina tornou-se cada vez mais sensível às coisas de Deus. Andava sempre triste e abatida e chorava muito. No entanto, aos 10 anos, fez uma experiência de Nossa Senhora que ficou para sempre marcado em sua vida. Exatamente no dia 13 de maio de 1883, era festa de Pentecostes. No meu leito, escreve Santa Teresinha, virei o meu olhar para a imagem de Maria e, de repente, a imagem pareceu-me bonita, tão bonita como nunca tinha visto nada semelhante em minha vida. O seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo na minha alma naquele momento foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas desapareceram naquele momento e lágrimas escorreram em abundância dos meus olhos, de pura alegria por visão tão majestosa da docilidade de seu sorrir. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. Então desejei sempre rezar a ela. No Natal daquele mesmo ano, Teresinha teve outra experiência profunda. O menino Jesus concedeu-lhe a graça da total conversão. Depois disso, sua vida transformou-se e começou a dar grandes passos na vida espiritual. Esse fato foi de tanta importância que a levou a assumir o nome de Teresinha do Menino Jesus. Com a autoridade do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus finalmente conseguiu ingressar no mosteiro das Carmelitas, na cidade de Lisieux, com a idade de apenas 15 anos. Não era comum que uma menina com essa idade entrasse no mosteiro. Quando fez a profissão dos votos religiosos, recebeu, enfim, o nome com o qual será conhecida para sempre. Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. A pedido de sua superiora, Teresinha começou a escrever um diário, onde ia fazendo algumas anotações sobre as etapas da sua vida interior. Em 1895, escreveu em seu diário: no dia 9 de junho, festa da Santíssima Trindade, recebi a graça de entender, mais do que nunca, quanto Jesus quer ser amado e quanto devo amá-lo. Assim descobriu no amor um caminho de perfeição. No coração da Igreja, escreve Santa Teresinha, serei eu o amor. Assim serei tudo
e nada impossibilitará o meu sonho de tornar-se realidade, ser totalmente do meu Senhor. Através do amor, desenvolveu aquela que nós vamos conhecer como a infância espiritual, ou então o pequeno caminho, a pequena via de santidade, que consiste na extrema confiança e total abandono num Deus que é Pai. Esta confiança total deve-se também ao pai de Teresinha, que a ensinou a olhar para Deus como um pai bondoso, amoroso e misericordioso. E Teresinha testemunha isso diversas vezes. Daí Santa Teresinha do Menino Jesus ter se confiado e lançado sem reserva nos braços de Deus, acreditando que o caminho era ser como criança diante de Deus. Olha que grande importância, meus irmãos, teve o testemunho de paternidade, de amabilidade paterna, de carinho do pai de Santa Teresinha do Menino Jesus na hora de ensinar-lhe as coisas de Deus. Você que é pai, acompanhe seu filho, sua filha, peça essa graça. Senhor, capacita-me de ensinar os teus caminhos a meus filhos, mas sobretudo a ensinar com o meu coração de pai o quanto o Senhor é carinhoso, é bondoso, é amoroso, é misericordioso, a fim de que eles jamais sintam medo de estar na sua presença, mas tenham a alegria de desejá-la e de viver, e de desejar e de viver para sempre na sua companhia. Santa Teresinha, com essa inspiração vinda de seu pai, procurava sempre rebaixar-se na vida fraterna e amar sem reserva a todos, com a mesma medida com que se sentia amada por Jesus. Tudo isso levou a renovar a espiritualidade carmelitana de São João da Cruz, o doutor do tudo ou nada, vendo na caridade gratuita o caminho perfeito. Escreve ela: no crepúsculo desta vida aparecerei diante de vós, diz Deus. Diz ela a Deus, diante de vós, com as minhas mãos vazias. Ou seja, não apresentar méritos ou obras, simplesmente confiando no amor gratuito de Deus, que é Pai e nos salva, eu entregarei tudo. Tudo pertence a Ele. Essa experiência fez com que o Papa João Paulo II a proclamasse doutora da Igreja no dia 19 de outubro de 1997. As últimas palavras de Santa Teresinha no leito de morte, aos 24 anos, foram: ó, amo, Deus meu, amo-vos de todo o meu coração. Após sua morte, seus escritos foram publicados e tornaram-se mundialmente conhecidos. Sua beatificação aconteceu em 1923 e foi canonizada 2 anos depois, em 1925. E Santa Teresinha, pelo mundo inteiro, cuida com amor das vocações e é uma grande intercessora em favor de todos aqueles que buscam perseverar em Deus. Rezemos juntos por todos os sacerdotes e, de maneira particular, me confio, especialmente hoje, as vossas orações por ocasião desse 18º aniversário de ordenação sacerdotal meu e de meus irmãos. Peço que as orações de vocês, pela intercessão de Santa Teresinha, se estendam abundantemente sobre todos os sacerdotes e religiosos que o Senhor me confia, para que por eles eu tenha o cuidado pastoral e o zelo, e por todas as almas que me foram confiadas pelo Senhor, para que como pastor eu cuide de cada uma delas e as conduza com um coração paterno ao conhecimento da bondade, da misericórdia, do amor infinito do nosso Deus, a fim de que elas também desejem se perder na grandeza desse amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculada as suas mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculados os seus lábios, diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de tudo o que é terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Abençoai os seus trabalhos apostólicos sempre e fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua glória e imperecível coroa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São José, de São Miguel Arcanjo e especialmente hoje de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.